O capítulo 13 continua o interlúdio entre a sétima trombeta e os 7 flagelos. A sétima trombeta nos trouxe aos últimos dias desta era, quando o mistério de Deus, de salvação e julgamento, será cumprido. Agora estamos no tempo do fim, caracterizado por 2 traços de destaque. Os julgamentos de Deus, os 7 flagelos, incidindo sobre a civilização rebelde, a Babilônia, e a perseguição final da igreja. Em outras palavras, o tempo do fim é a última batalha, o clímax da luta entre Deus e Satanás. Os capítulos subsequentes relatarão os julgamentos divinos. Os leitores de João já tinham sido preparados para este tempo de perseguição. O capítulo 12 lhes assegurou que este tempo de martírio não será novidade, somente a expressão extrema na história de uma guerra espiritual que ocorreu no céu entre Satanás, o dragão, e os anjos de Deus. Apesar do martírio iminente, os santos têm certeza do triunfo final, porque Satanás já é um adversário derrotado. Mesmo derrotado, ele recebe permissão para encetar no fim dos tempos uma guerra terrível contra os santos, sob o comando da besta. Vimos que no capítulo anterior, Satanás foi expulso do céu e manifesta sua fúria na terra, pois sabe que seu tempo é escasso e durante o período limitado que tem, se propõe fazer tanto mal e dano quanto lhe seja possível. A fim de provocar este dano na terra, ele delega seu poder às 2 bestas que são os agentes e os instrumentos por meio dos quais ele exerce toda a sua maldade. A primeira besta, que sai do mar, representa o Império Romano. Para João, o Império Romano era a manifestação do mal e do poder satânico. Ele descreve a besta com base no capítulo 7 e 11 do livro de Daniel. A besta, ou anticristo, era um conceito bastante familiar ao pensamento judaico-cristão do período neotestamentário e não exigia uma descrição detalhada para ser melhor compreendido por eles. O profeta Daniel teve uma visão na qual é apresentado a uma série de 4 bestas ferozes: leão, urso, leopardo e um animal terrível e espantoso, que simbolizavam 4 grandes impérios mundiais que dominariam o mundo a partir do momento de vida de Daniel. Esses impérios foram o Império Caldeu ou Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego com Alexandre o Grande e um 4º e último ao qual Daniel retratou como sendo terrível, espantoso e sobremodo forte. Esta fera, ou besta, era diferente de todas as outras anteriores por ser não só muito mais feroz, como também por possuir 10 chifres, no meio dos quais Daniel viu crescer lentamente um outro pequeno chifre, pequeno poder, que logo arrancou 3 dos primeiros chifres. Este pequeno chifre tinha também características espantosas, pois possuía olhos como os de homens e uma boca que falava com insolência. Daniel não compreendeu a visão e por isso os anjos lhe deram a interpretação. O 4º e terrível animal seria um derradeiro império que exerceria o seu domínio de modo diferente de todos os anteriores, devorando, destruindo e pisando a terra sob seus pés. Os 10 chifres que o profeta vira neste animal correspondem a 10 reinos que surgirão deste último império, que exercerão domínio sobre a terra nesses últimos dias. Dentre estes se levantará ainda um outro, mais terrível e poderoso, o pequeno chifre, que aos poucos dominará todos os demais. Desta forma, fica muito claro que o 4º e último reino que o profeta Daniel vê surgindo do mar dos povos, após os outros 3 reinos mundiais, representa historicamente o Império Romano, ao qual o reino de Deus põe fim. É deste reino que o personagem do anticristo se forma. O pequeno chifre, inicialmente sem tanto poder, é um simbolismo evidente do anticristo e de sua atividade nos últimos tempos. Ele é quem provoca a apostasia, blasfema contra Deus, quebra a lei de Deus, diviniza-se a si mesmo e vence os santos. Os santos lhe são entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, o mesmo período mencionado no capítulo anterior, que, como já vimos, é uma representação simbólica do período entre as 2 vindas de Cristo, que é chamado de a Era da Igreja. Portanto, é no texto de Daniel que encontramos o nascedouro de 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses 2 e Apocalipse 13, mas também de passagens como Marcos 13, versículo 14, que pressupõe uma pessoa, e Mateus 24, versículo 15. Em decorrência, os materiais analisados mostram-se entrelaçados entre si e homogêneos nos traços básicos, ainda que o conceito do anticristo somente tenha surgido mais tarde. No Monte das Oliveiras, Jesus descreveu este personagem escatológico como o abominável da desolação.
o qual traria sobre o povo de Deus o pior tempo de tribulação e perseguição jamais visto. O apóstolo Paulo também estava bastante familiarizado com este personagem escatológico, a quem ele chamou de homem da iniquidade, ilegalidade no grego, porque ele desafiará as leis de Deus e dos homens, exigindo soberania completa para si, sendo inspirado por Satanás e tendo como objetivo principal desviar os homens de Cristo para que todos pereçam. Com boas razões, o nome anticristo impôs-se como figura definitiva do maligno. O prefixo anti significa inicialmente a oposição dura e hostil contra Cristo, que pode levar até ao uso de métodos violentos. Além disso, possui o sentido de em lugar de Cristo. Cristo deve ser vencido não pelo combate aberto, mas excedendo-o. Importa suplantá-lo em seu campo mais próprio. Por isso, em quase todas as referências ao anticristo, o motivo da imitação exerce uma importância extraordinária. O anticristo como caricatura de Cristo, como simulacro de Cristo, concorrendo por meio de doutrinas de salvação, sinais miraculosos e cultos. O motivo da imitação contém um elogio a Cristo. Seu inimigo não consegue impor-se sem tomar algo emprestado dele. Tão convincente e irresistível é aquilo que Cristo trouxe. Em decorrência, o anticristianismo faz parte dos sinais que testemunham a soberania atual de Cristo e dos sinais preliminares de sua glória vindoura. Ele pode trocar de método, transformando-se de contra-Cristo em pseudo-Cristo. Em ambos os casos, no contra-Cristo e no pseudo-Cristo, pressupõe-se o encontro com Cristo. Por isso, o anticristianismo jamais se erige a partir do mundo gentílico intacto, mas do mundo que foi atingido por Cristo, porém apostatou. Ali ele se condensa em pessoas e sistemas. Muitas vezes a história da igreja sentiu o hálito do anticristo, designando de forma correspondente numerosos personagens e manifestações: hereges gnósticos, imperadores romanos, o Papa, ideologias modernas e ditadores. Sempre é preciso contar com interpretações falhas, porém é preciso manter a vigilância. Talvez o equívoco mais perigoso resida em esperar que o anticristo apareça somente na última extremidade de nossa era, ao invés de ter consciência de que ele está atuando no meio dela. Além da estreita ligação com Daniel 7:11 e deixar claro a figura do anticristo aqui em Apocalipse 13, a besta surgida da terra é chamada explicitamente de profeta de mentira, termo que João usa para designar o anticristo em suas cartas. Acima de tudo, a visão é dominada consistentemente pelo motivo da imitação. Como cordeiro, a besta ostenta uma coroa de chifres, diademas e um nome majestático. Como cordeiro, de acordo com os versos 2, 7 e 12, ela obtém autoridade. Segundo o verso 3, ela exibe a cicatriz de uma ferida sarada. Como cordeiro, de acordo com o verso 4, ela é alvo de um encômio de sua singularidade. No verso 7, ela é vitoriosa. Conforme o verso 13, seu profeta realiza milagres, como os profetas do Cordeiro. E de acordo com o verso 16, seus adeptos são selados, como os do Cordeiro. De fato, no presente capítulo se apresenta a figura oposta a Cristo, ou seja, o anticristo. Entretanto, esse surpreendente realizador de tudo também tem uma limitação. Ele não é capaz de amar. Nesse ponto a igreja rejubila: aquele que nos ama. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É por isso que o anticristo tampouco é capaz de despertar amor. Daí, portanto, a fúria impotente dele e do dragão. Ele sabe que está vencido pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho dos que amaram Jesus até a morte. Portanto, podemos afirmar que o anticristo é, em um primeiro plano, um personagem escatológico em quem se concentrará a hostilidade de séculos contra Deus, manifestada na história das nações pagãs. Esta hostilidade, porém, em um segundo plano, já vem sendo manifestada antecipadamente na história humana, através de poderes, como o imperador Seleucida Antíoco Epifânio, que quase exterminou o povo judeu, assim como os imperadores romanos, de um modo geral, o cruel Hitler e diversos outros ao longo da história. Assim, neste capítulo do Apocalipse, a besta representa tanto os poderes maus e hostis que oprimiram e ainda oprime o povo de Deus ao longo de toda a sua história, como principalmente um personagem escatológico que se revelará no fim dos tempos.